Isto posto, e agradecendo a oração do nosso irmão Wagner, nós vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. Eu vos convido para a leitura de um único versículo na Epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Mesmo assentados, vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graças a Deus. Vamos repetir esse versículo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graças a Deus. Ontem teve jogo do Brasil e da Argentina, né? Aliás, teve o jogo da Argentina, que o Brasil acho que não entrou em campo até agora. Perdemos o jogo para os irmanitos. A Argentina, que já fazia quase 30 anos que não ganhava uma partida do Brasil, festejou ontem não só a quebra do tabu por ter ganho a partida, como ganhou o campeonato. E muitos brasileiros ficaram aborrecidos, mas alguns brasileiros torceram, inclusive, para a Argentina. Quem aqui é do tempo do filme do Tarzan, além de mim? Olha, achei aqui mais algumas pessoas que assistiam o filme do Tarzan. Tinha uma cena clássica no... É? Pois é. Tinha uma cena clássica no filme do Tarzan, que era aquele momento que ele ia nadando, né? E aí aparecia lá um jacarezinho com um par de olhinhos de fora, e quando ele via que o Tarzan entrava na água, ele corria nadando lá para ir perturbar a vida do Tarzan. E aí mostrava os dois debaixo d'água se rolando, brigando, aquela coisa toda, né? Só um detalhe, lá aparecia o Tarzan esfaqueando o jacaré, matando o jacaré. Nenhum jacaré era morto. Aquele ator, que também era um campeão de natação, ele nadava mais rápido que o jacaré. Mas por que eu estou usando essa introdução falando do jacaré? Porque quem assistiu o filme vai entender por que existe hoje uma expressão que se diz assim: tem gente que torce pelo jacaré. Acredite, tem gente que torce pelo jacaré. Não importa a situação, a pessoa olha o lado mais negativo e destaca o lado negativo. Mais ou menos como aquele desenho lá, que tinha também no mesmo tempo de quem assistia ao filme do Tarzan, que era o desenho da equipe do Hanna-Barbera, que era o Lip Hard. Lembram do Lip Hard? Procurem no YouTube, lá vocês vão encontrar o Lip Hard. Era um leão e uma hiena. E a hiena, havia ali uma sátira com a hiena, porque a hiena é um bicho que a gente acha que vive dando risada. Na verdade, o som da hiena nos lembra, a nós humanos, uma risada. Mas não é risada, é a forma da hiena conversar o hienês dela, né? Mas no desenho, a hiena não era alegre e risonha, ela era triste e desanimada. Ó vida, ó mês, ó azar. Então, quando o leão lá colocava alguma proposta para ela de um plano, alguma coisa assim, ela já começava, ó dia, ó mês, ó azar. Ela torcia para o jacaré. Eu não sei se a hiena assistia o filme do Tarzan, mas com certeza ela torcia para o jacaré também. Muita gente torce para o jacaré. E isso não é novo, por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele usa dos versículos 3 até o versículo 14, e eu só quis ler o versículo 3 para estimular você a ficar com curiosidade e depois ler dos versículos em diante até o versículo 14. É uma oração, um cântico, um hino, esse texto do apóstolo Paulo. E começa com esta exaltação a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
E por que que o Paulo começa desta forma esse hino maravilhoso que fala das obras indescritíveis que Deus realizou a favor dos homens? Porque este era o hábito da igreja primitiva. As pessoas nos tempos de Jesus e logo depois na igreja primitiva também, durante os cultos ou em particular, sempre começavam as suas orações falando, lembrando as grandezas de Deus. Era uma forma que aqueles irmãos e aquelas irmãs do passado treinarem a sua mente a constantemente se lembrarem das coisas boas. Eles não admitiam torcer pelo jacaré. Se passasse o filme do Tarzan naquela época, todos torceriam para o Tarzan ganhar a luta. Era um povo que sabia agradecer pelas bênçãos que recebiam. E nós precisamos reaprender o agradecimento pelas bênçãos que nós recebemos. Veja que o pastor tem solicitado à igreja que nos grupos especificamente se ore com intensidade pelas vítimas de Covid, não é isso? Isso está muito correto. Mas alguém já ficou sabendo de alguma igreja, veja, eu estou dizendo igreja, de alguma igreja que já conclamou um culto de ação de graças pelos recuperados da Covid? Alguém já viu algum canal de televisão fazendo uma grande matéria, uma exorbitante matéria, uma rica e dispendiosa matéria, falando dos curados da Covid? Entrevistando os curados, como foi que você conseguiu? Como que você se sentiu? Como está a sua família agora? Sabe por que isso não acontece? Porque nós estamos perdendo a capacidade de agradecer pelas bênçãos que nós recebemos constantemente. A bênção, e bênção é bem dizer, é falar bem, isso que é bênção. Quando a gente dizia antigamente para os pais e jovens, acreditem, um dia na história nós pedíamos a bênção para os nossos pais, ou para os nossos tios, ou para os avós. Eu peço ainda hoje para minha mãe. E os meus filhos, pelo menos 50% dos meus filhos ainda me pedem a bênção. Eu tenho 2. Então, se eles estiverem assistindo agora o culto, eles sabem a quem que eu estou me referindo. Eu tenho 2 filhos, 50% deles pede a bênção para o pai ainda. E a bênção é bem dizer, é falar bem. Se fosse fora da igreja, seria elogiar. A bênção seria elogiar. A bênção é a forma mais característica da oração judaica. Os judeus, eles se dedicam muito a agradecer. O israelita piedoso, ele medita todos os instantes do seu dia nas intervenções maravilhosas que Deus faz na sua vida e na vida do povo. Assim, ele recorda os benefícios concedidos por Deus à sua família, ao seu povo, à sua sociedade, e rende graças a Deus, pronunciando uma bênção logo de princípio. Por isso Paulo faz isso aqui em Efésios. Ele começa a sua carta pronunciando uma bênção. Quando o israelita se dirige a Deus para pedir alguma coisa, ele nunca, diferente de nós ocidentais, eles nunca começam assim: Senhor, concede-me saúde, Senhor, dá-me o teu perdão, Senhor, me conceda este benefício ou aquele outro. Não, eles não começam pedindo, eles começam agradecendo, porque se nós soubermos agradecer, meus irmãos, nós saberemos pedir. Quem sabe agradecer, sabe pedir. Por isso, o judeu sempre se voltava no começo da igreja primitiva, dizendo, ao contrário de pedir, ele dizia, primeiro, bendito és tu, Senhor nosso Deus, tu que nos dás a cura, tu que nos dás o perdão, tu que nos dás este benefício ou aquele outro. E só depois de agradecer nominalmente por tudo que Deus já havia concedido, é que então eles começavam com os demais pedidos. O hino
é este que nós começamos aqui com este versículo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí, o restante dos versículos continuam mencionando os inumeráveis benefícios concedidos por Deus. Quem sabe agradecer, sabe pedir. Quem sabe agradecer e sabe pedir, sabe usufruir das bênçãos que recebe. No começo da minha vida familiar, a situação era mais complicadinha que hoje. Então eu ensinava meus filhos, e eles ainda hoje imitam o gesto para brincar com o velho pai. Então tinha lá o refrigerante, não era farto, o refrigerante era na medida. Então não podia ir tomando refrigerante junto com a comida. Então eu ensinava um ritualzinho para eles. Eu dizia: você vai comer toda a sua comida. Depois que você comer a sua comida, você empurra o pratinho para frente da mesa, se acomoda na cadeira e beba o seu refrigerante gostosamente. E até hoje eles imitam esse gesto. Pai, é hora de tomar o refrigerante gostosamente. Então o refrigerante era uma celebração pela comida que havia sido colocada ali e havia sido ingerida. Quem sabe usufruir, começa a valorizar as bênçãos que recebe, porque vai verificar que Deus se preocupou com a tua vida, e eu digo tua no singular, porque Deus é um Deus relacional, Ele abençoa o povo, mas Ele te acompanha individualmente, Ele cuida de você individualmente, Ele está atento às tuas necessidades como pessoa, Ele é um Deus relacional, portanto, esse Deus, Ele pensou em você antes da queda da humanidade. Ele criou um mundo para você onde não havia o sacrifício do trabalho, onde não havia o fedor do pecado, e onde Deus poderia passear presencialmente e conversar conosco no decorrer de cada dia. Deus não só nos deu o paraíso naquele momento, pensando em você e pensando em mim, como também, no momento em que nós estragamos o paraíso, com o nosso descontentamento, com a nossa desconfiança de Deus, quando nós estragamos o paraíso, mais uma vez, nos amando, Deus providenciou um plano de salvação para todos nós. Um plano de salvação para você, um plano de salvação para mim também. Esse é o Deus que cuida de nós, é o Deus que cuida da nossa família, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que quis que nós nos tornássemos uma só pessoa com o Senhor Jesus Cristo, que nós recebêssemos a vida divina ofertada por Jesus Cristo, e que nós fôssemos introduzidos na família cristã, na igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Deste modo, nós alcançaríamos, portanto, a vida eterna ao lado de Jesus e seríamos, consequentemente, eternamente felizes. Não é isso que você busca na tua vida, ser feliz? Não é isso que todos nós buscamos, a felicidade? Jesus quer te conceder a felicidade eterna e não a felicidade momentânea, porque na condição humana não existe felicidade constante, existem momentos felizes. Ninguém pode dizer eu sou feliz o tempo todo. Nós somos felizes em alguns momentos do dia, alguns momentos da vida, e vamos aí contrabalanceando com momentos não tão bons. Mas o Senhor quer que nós sejamos felizes eternamente, que essa felicidade não se esgote nunca, que não haja frustrações, que não haja decepções, que não hajam tombos na vida. Ele quer que nós sejamos plenamente felizes. Você nunca foi criado, você nunca foi criada por Deus para viver triste, para viver com medo, para viver possuído ou possuída por frustrações, por inseguranças, por sonhos desfeitos, planos tombados. Você nunca veio a este mundo para
para isto. Você veio a este mundo para ser uma pessoa que tem um relacionamento vivo e ativo com o Criador de todo o universo. Você foi destinado ou destinada para a fidelidade sem fim na presença do nosso Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs queridas, como os primeiros cristãos fizeram, nós precisamos reaprender que nós somos convidados também a entoar as bênçãos de Deus. E quando você for fazer a tua oração a partir de agora, não volta muito no tempo não, porque talvez tua mente te traia. Mas volte já no decorrer do dia e veja as bênçãos que Deus te deu. Eu vou dizer uma coisa que você vai ficar assustado ou assustada, você vai ter dificuldade para lembrar dessas bênçãos. Você vai ter que parar, pensar, repensar, repassar todo o seu dia e talvez não vá se lembrar de todas as bênçãos que você recebeu, até sem perceber. Sabe por quê? Porque na maioria do tempo nós torcemos para o jacaré. Eu já vi muita gente dizendo, gente de igreja, gente velha de igreja, se referindo a uma pessoa difícil, dizendo, pastor, aquele ali nem Deus dá jeito, nem Deus dá jeito. Se uma pessoa que diz ter um relacionamento com Deus fala isso a respeito de uma pessoa difícil, imagina quem está fora da igreja. E quantas condicionais nós colocamos na vontade de Deus? Ah, pastor, eu tenho fé, mas... E aí coloca as condicionais. Você crê, meu irmão? Ah, pastor, eu creio, mas... E aí vem as condicionais. Você crê, meu irmão? Eu creio, pastor, mas... E aí vem as condicionais. Quantas condicionais nós colocamos no dia? Porque nós estamos torcendo pelo jacaré. Nós não estamos acreditando de fato que o Senhor pode transformar a nossa vida verdadeiramente e a vida das pessoas que nos rodeiam por consequência, porque pela vida de um entra a salvação dentro do lar. Ao nosso derredor, é verdade, surgem muitas dificuldades, muitas, não são poucas, mas eu não tenho medo de errar quando eu digo que o número de bênçãos são muito maiores, infinitamente maiores. Basta que nós as contemos, basta que nós treinemos a nossa mente como faziam os cristãos primitivos e comecemos a nossa oração ao Senhor, mostrando que somos reconhecidos e agradecidos por tudo que Ele nos deu. Não obstante tudo isso, nós devemos continuar manifestando a nossa confiança em Deus, sempre, diante das dificuldades aparentes ou reais, não importa o tamanho da dificuldade. Eu amo demais uma frase que infelizmente não sei quem é o autor, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. E veja que Deus não está aqui somente para atender a tua oração, porque se fosse para Deus atender todos os teus pedidos, Ele não seria o teu Deus, seria um teu funcionário. Você seria o chefe ou a chefa, e Ele apenas um serviçal que obedeceria aos teus caprichos. Imagine como seria a tua vida se todas as tuas orações tivessem sido atendidas. Seria um caos. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é o Senhor, por isso Ele é soberano, por isso Ele é Rei. Ele vai atender as nossas orações, sim, se estes pedidos de oração e essas ações que esperamos glorificarem o nome do Senhor nosso Deus. E se Ele não atender, não fazer como nós gostaríamos que tivesse sido feito, nós vamos agradecer da mesma forma como Jó fez. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Deus. Ou nós só agradecemos quando Deus faz aquilo que nós queríamos que fosse feito? Quando as coisas não saem do nosso jeito, nós não agradecemos, é isso? É isso que significa ser filho de Deus? Não, isso significa ser uma pessoa ingrata. Nós não podemos desistir do nosso ministério cristão e esquecermos-nos de dar graças a Deus, nominando todas as coisas boas que Deus nos dá, a nós, os nossos familiares, pais, filhos, parentes
laterais, nós precisamos lembrar de todas estas coisas e agradecer por elas. Como eu disse, você não está destinado à ruína. Nós temos que continuar sem desistir, porque lá no céu, meus irmãos e minhas irmãs, no céu de Jesus, neste exato momento, as pessoas que já voltaram para casa e estão lá com o nosso Senhor, no meio daquelas pessoas não existe uma sequer que tenha desistido um dia aqui. Nenhuma. Ninguém que está no céu foi uma pessoa que aqui nesta vida desistiu da carreira cristã. Nenhuma. Entretanto, o inferno está cheio de gente que desistiu. Cheio de gente que se cansou. Cheio de gente que disse não brinco mais. Cheio de gente que torcia pelo jacaré. E é isso, porque nós temos certeza que Ele está cuidando de nós, como sempre cuidou, é que nós vamos orar sempre, nominando ao Senhor as bênçãos que Ele nos deu e agradecendo por todas elas, inclusive por este momento de estarmos meditando na palavra do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.